Estamos aqui mais uma rodada de podcast aqui com o Dr. Thales Soares, né, que vem falar aqui da experiência profissional, na atuação aqui em Santa Maria e Lusiânia, né, doutor? Sim, sim. Na área civil, trabalhista. Nossa atuação aí, doutor Ezequiel, doutor Lima, estamos aqui. Primeiramente, eu queria até agradecer o convite, vindo de pessoas especiais, de amigos. Para mim, eu me sinto muito confortável da gente estar conversando aqui e a gente está à disposição aqui, passar um pouco, um bate-papo do que a gente viveu ao longo 15 anos de advocacia. 15 anos de advocacia, a gente conversar aqui vai ser uma conversa boa. Amigo, a gente que se sente grato e honrado pela sua presença, a gente tem certeza que você tem conhecimento, tem experiência, e isso para o jovem advogado da cidade é importante, né, doutor Lima? E ao mesmo tempo que também a gente mostra que em Santa Maria nós temos profissionais habilitados para atuar em diversas áreas, profissionais capacitados, e que muitas das vezes a comunidade local acaba contratando alguém de fora, mas na cidade nós temos excelentes profissionais como o doutor Thales. Tá aí bem posicionado. É curioso, Lima, assim, o que o doutor Ezequiel falou, você está falando, porque assim, no início, quando a gente começa, eu acredito que seja uma das suas perguntas mais adiante, mas vou adiantar. Nós advogados, nós saímos com a perspectiva de Brasília, Taguatinga no máximo. E assim, é o núcleo, aquela situação e você fica vinculado, esquecendo da perspectiva de que na Santa Maria, na região, no entorno, tem muita atuação, muito projeto bom que dá para o novo advogado, para o jovem advogado, ele está ingressando e sendo eficiente desse tipo de atuação, né? É uma perspectiva muito positiva. Pois é, e a gente falava agora há pouco do profissional generalista, né, que é o calcanhar de Aquiles, né, de quem começa, porque não tem posicionamento ainda, né? E a gente falava também mais cedo que a gente tem 3 tipos de advogados. Aqueles que nasceram pais Berço esplêndido, né? Pais juízes, berço esplêndido, que vem de escritório advocatício aí reconhecido, já com carteira de profissionais. Sim. Aqueles que estão ali de alguma forma no sistema ali, né, pegando... O sistema da OAB, utilizando a instituição. Eu até, nesse ensejo aqui, eu me lembro quando a gente começa e as pessoas descobrem, porque assim, querendo ou não, a gente vem de uma comunidade um pouco mais precária, até nesse aspecto, né? É difícil as pessoas conhecerem um advogado. Quando as pessoas conhecem um advogado, você precisa ser o advogado, o bom advogado que conhece de tudo, que você sabe de tudo. E assim, quando as pessoas começam a tá fazendo direito, tá cursando, aí, rapaz, você já tem que estar sabendo de tudo. E aí a gente começa, isso por um lado bom, porque você começa a sentir o mercado, mas por outro é desafiador exatamente pelo aspecto que você falou, porque assim, acaba que você começa a ser atraído pelo dinheiro. Porque assim, vem uma demanda, você fala assim, eu não posso dizer não, porque essa demanda pode me gerar outra demanda. Vem um cliente, você fala, não posso dizer não. Acaba que você, já dando um conselho para o jovem advogado, você tem muito serviço, porque você consegue captar muito cliente, e o dinheiro, às vezes, você deixa a desejar, porque você ainda não aprendeu um dos princípios da advocacia, que é saber cobrar seus honorários, né? Sim. E aí a gente entra nessa dicotomia de, às vezes, o jovem advogado, eu converso muito com muitos jovens advogados, sabe, doutor Lima? E uma das reclamações que eu sempre ouço é exatamente essa, é porque a advocacia tá me frustrando e não sei o quê, mas é porque assim, querendo ou não, a pessoa, ela se insere no mercado, isso dentro da trilha que o doutor acabou de mencionar, e às vezes ele não tem um suporte. Porque assim, se você tiver um suporte, às vezes até mental mesmo, de resiliência, você às vezes consegue ultrapassar alguns desafios. Aí você olha, por exemplo, para o mercado. O mercado, ele é muito para poucos e pouco para muito. E se você não souber se colocar dentro desse mercado, acaba que realmente no final você vai olhar e a perspectiva que você vai ter é de não logrei êxito na advocacia. Às vezes vai migrar. Conheço, infelizmente, alguns advogados que migraram assim, radicalmente, motorista de Uber. Nada contra a profissão, mas assim, eu tenho certeza que a pessoa
faz um curso durante 5 anos com a perspectiva de lograr êxito, né? E às vezes pela falta de uma orientação mais eficiente, às vezes pela falta de capacitação específica, que é o que a gente estava conversando, ele se frustra dentro da brilhante profissão que a gente tem, que é ser advogado, né? É maravilhoso. O doutor Lima falava a respeito das 3 áreas: o advogado que já nasceu numa família do mundo jurídico, do advogado que está inserido dentro do sistema OAB, aproveitando o nome da OAB para propagar o seu nome, né? se beneficiar, e daquele que está isolado. Em qual dessas áreas você se encontra, meu amigo? Eu já tive nas 2 últimas, viu? É? Assim, eu já tive muito amigo que estava inserido no âmbito da OAB. Querendo ou não, você está dentro de um escritório e você participa, né? Você participa, e eu achei muito eficaz assim, o network que você faz e tal, mas eu particularmente não cheguei a ingressar nem um cargo eletivo, nem nada. Mas hoje o que me sobrou foi a terceira opção, que é assim, amigão, a gente, como a gente está mencionando aqui, eu sou o primeiro advogado da minha família. E isso eu estou dizendo de uma família, a gente chama até de familiares mais distantes, né? Aquela primo da minha... Enfim, eu sou o primeiro advogado. E a alegria do pai e da mãe? Pois é assim, eu comecei lá no TRF como estagiário. Uma amiga me falou, tem um estágio e tal, e aí meus olhos abrilhantaram para isso. E aí me fez lembrar agora a sua pergunta. Meu avô, quando ele descobriu que eu ia fazer direito, ele me sentou. Meu avô é uma pessoa mais idosa, mais tradicional. Ele falou assim: você não vai ser advogado, olhando no meu olho. Aí eu falei: mas por quê? Porque advogado tem que mentir, e eu não gosto que minha família minta. Só que assim, a gente cursando a faculdade, a gente percebe que na verdade todo mundo tem o direito de defesa. Com certeza. Né? Todo mundo tem o direito de defesa. E eu consegui, meu primeiro caso defendido foi esse. Eu falei assim, eu chamo ele de Paiê, ele é meu avô, eu chamo de Paiê. Eu falo: Paiê, a verdade é que a gente não mente, a gente defende. E mesmo o bandido, porque assim, o extremo da advocacia é defender bandido, é defender o criminoso. Mesmo o bandido, ele tem direito de defesa. E aí ele olhou no meu olho e falou assim: então não envergonhe o nome da nossa família. Foi exatamente nesse segmento que assim, eu acabei ingressando e falei assim: vai ser esse o rumo da minha vida, vai ser... Quando parte para falar sobre essa questão de verdade ou mentira, o profissional, isso ou aquilo, as pessoas se esquecem que grande parte da população imagina que a moeda só tem 2 lados. Quando você coloca a moeda em cima da mesa, você vê que tem um lado para você, um lado para mim, Sim, tem um lado que está para cima, outro pra e baixo, tem o outro lado que está para baixo. Os 2 extremos. Então, a verdade ou a mentira depende do ponto de vista que você está olhando. E as pessoas desconhecem que muitas das vezes, doutor Lima, o advogado faz uma defesa processual e que ela é independente de ser dos fatos. É o que está posto no ordenamento jurídico. Só que a comunidade não sabe isso. Mas eu fico feliz que você causou motivo de orgulho para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo. Muito. Assim, e aí minha mãe, a época a gente... Assim, eu venho de família, graças a Deus... Rica. Não, quem me dera, meu... Tradicional. Não, uma família assim, de pessoas muito humildes, que na verdade assim, eu sempre digo que trabalha para sobreviver. E a gente, graças a Deus... Com dignidade. A gente, graças a Deus, sempre sobreviveu bem. Só que assim, tudo que transcende isso acaba se tornando muito peculiar. Tanto para o bem quanto para o mal. E a advocacia veio nessa perspectiva. Porque na minha família, a única pessoa que havia se formado tinha sido minha tia, que eu acho que uns 10 anos mais velha do que eu. Ou seja, ninguém teve essa graça divina de ter um olhar inclinado mais para os estudos. E eu, graças a Deus e ao meu esforço, eu vi nos estudos, no direito inclusive, a perspectiva de mudar um pouco o cenário, né? mudar um pouco a rota da minha família, mudar a perspectiva familiar e graças a hoje doutores, quando eu tenho a oportunidade, minha família ela tem a
ver em mim uma pessoa, além de um cidadão do bem, um excelente profissional. É muito gratificante você ter um amigo, um familiar que ele te liga e fala assim, cara, é com você que eu quero tirar essa dúvida. E assim, isso é muito gratificante, porque você se torna referência. As pessoas começam a falar assim, olha, se espelha no Tarley porque o Tarley venceu na vida. Sim. Né? Com todas as nossas dificuldades que a gente tem, que naturalmente... Você é exemplo para muito. Os próximos, né? Eu até não queria ter sido exemplo para algumas pessoas, porque assim, você percebe... Não pode errar, né, doutor? Pois é, porque assim, tem gente que não tem a habilidade e o direito ele precisa de uma pessoa argumentativa, de uma pessoa que gosta de debater ideias, mas tem pessoas que não têm esse perfil e a gente precisa respeitar. E a pessoa, não, você vai fazer o que o Tarley fez. Aí eu falo, rapaz... não tem jeito. Né? Mas às vezes tem outros segmentos da advocacia que é mais intra-escritório, às vezes, né? Mas assim, tem gente que realmente não tem o perfil. Eu, particularmente, eu sempre gostei do embate. Sempre gostei de discutir ideias, isso sempre muito respeitoso. Sempre gostei de conhecer novas teses, enfim, desse tipo de... Eu acho que eu me achei, né? E o embate, aquele de alto nível, ele é salutar. O que não pode, que eu imagino, porque assim, tem gente que chega na audiência jogando cadeira aí, ó. E esbravejando ali... Defendendo a democracia, né? Debate aí do pessoal jogando cadeira, doutor Lima. E aí, a gente está num momento oportuno para falar sobre isso aí, porque assim, o mundo ele está se polarizando de uma forma que as pessoas não conseguem mais ouvir o debate, não conseguem mais participar de uma... Porque assim, o mundo acadêmico, o que a gente vive, o mundo do direito, ele necessita, e eu canso de dizer isso, se nós advogados não nos unirmos, por mais que estejamos em parte adversa, se nós não nos unirmos em prol da nossa categoria, ninguém mais vai fazer por nós. Por quê? Porque o cliente, naturalmente, ele quer aviltar o trabalho do advogado. Isso financeiramente. Às vezes o advogado ele chega numa condição já de muito abaixo financeiramente do que o próprio cliente, e o cliente ele vai fazer um favor, ele não quer saber. Ele se deixa aviltar, né? Ele se deixa aviltar. E o magistrado, por outro lado, ele vai tentar impor a condição dele, o representante, por vezes, do Ministério Público, da mesma forma. Ou seja, se nós não nos unirmos enquanto advogado, classe, enfim, nós vamos começar a perder espaço. Por quê? Porque acaba que o advogado, naquela ânsia de fechar contrato, ele acaba se aviltando e ninguém vai chegar para ele e falar assim, amigão, faz um contrato melhor, se especializa mais, estuda mais, para você chegar na audiência dominando o ônus da prova, para o juiz não ter que falar que você está fazendo uma pergunta incabível e que você, pela ordem, perdido, e seu cliente olha e fala assim, eu estou mal representado. Se o doutor não se posicionar, o juiz não vai interpelar e falar assim, doutor, o juiz vai falar, eu quero decidir esse processo aqui de forma fácil e acabou. Né? E aí, assim, eu costumo dizer que eu tenho, como o senhor falou, uma educação muito diferenciada também, porque eu acho que a gente não precisa se degladiar, a gente não precisa se desrespeitar. O diálogo tem que ser franco, sim, mas ele tem que ser respeitoso. Mas quando isso ocorre, eu não me furto de dizer as verdades na hora da audiência, porque é necessário. Porque assim, eu particularmente, eu já tive alguns casos emblemáticos, assim, de nitidamente você vê o magistrado, e aí, claro, com todo respeito, que toda profissão tem seus exponenciais e tem aqueles que deixam a desejar. O magistrado descumprindo literalmente uma disposição expressa do CPC, e o advogado da outra parte, assim, não que eu queira que ele defenda o meu direito, mas assim, nitidamente eu falei, doutor, o senhor concorda com isso? E ele falou... Sim, um cara de paisagem. Porque assim, eu acho que assim, o jogo bem jogado, ele se torna bonito. Ele é bonito. Alguém tem que vencer. Ele é bonito. Mas o jogo bem jogado, as pessoas gostam de ver. Por exemplo, meu cliente olhando do lado e fala assim, doutor, o senhor representa... Às vezes a gente até perde.
Sim. Eu digo até que advogado ele nunca perde, ele sempre aprende. Né? O bom advogado ele não perde, ele aprende. E aí, assim, doutor, a gente não foi vitorioso nessa demanda, mas eu gostei da sua atuação, porque a gente não se furta ao direito de cobrar, de reivindicar, de estar atuando ali, né? Ouvindo os senhores falando, eu fico aqui uma pergunta. Então, está tendo falha na formação? Na Também, faculdade? doutor, também. Tem Também. faculdade de mais, formando de menos? É essa a visão? Bom, a época que eu me formei, nós já tínhamos essa... Quando foi? 2016. A gente já tinha meio que essa sensibilidade, porque assim, a minha OAB mesmo é 36 mil. Antigo já, hein? Antigo. Sou antigo já? Quanto é que tá o número? Eu não sei quanto é que tá o número. 80 mil. 80 mil. Olha 80 aí. mil. E A hora assim, que nós começamos a entrevista, quando terminar aqui, já talvez tem mais já tem uns- mais. vai ter uns mil Quem aí, tá né? soltando é por hora lá, entendeu? mas já tem uns mil aí no mercado. E assim, meus mentores era 10 mil. E a gente já fala, cara, já tem 30 e tantos mil advogados na praça. E a gente ficava, assim, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que tem exatamente isso, sabe? Algumas faculdades, e óbvio, todo mundo quer se colocar no mercado e tal, e o advogado, ele encontrando essa brecha, o estudante, ele encontrando essa brecha, ele vai pelo caminho mais fácil. E assim. E lá na frente se chega torna lá na mais frente, difícil. Chega lá na frente, ele vai perceber. É até engraçado, eu vou retomar no início da advocacia. Eu olhava para o magistrado e falei: se eu estiver no direito, o próprio juiz vai. Porque assim, a gente aprende lá, diga-me os fatos que eu te dou o direito. É uma coisa bonita, Linda, né? teoria. Uma coisa maravilhosa. Eu falei assim, cara, é só ir tranquilo, porque se eu estiver com a razão, o juiz vai. Rapaz, mas quando chega na audiência, se deixar, passa em cima igual uma patrola. Se deixar, e aí entra a formação, porque assim, quanto menos preparado você estiver, mais você vai estar sem... Vulnerável, né? Você vai estar vulnerável, você vai estar sem convicção, sem confiança. Porque assim, se você conhece o direito que lhe assiste, você fica mais tranquilo. Eu hoje assim, eu consigo sentar à mesa com meus clientes, eu consigo prever cada etapa de um processo para deixar, inclusive, meu cliente tranquilo. Sim. Porque imagine o lado do cliente sentado do lado de um advogado na audiência e falando: doutor, mas eu não sabia disso, como é que é isso? O que está acontecendo? Eu já consigo hoje sentar com o meu cliente: olha, vai acontecer assim, vai acontecer outro. A gente não precisa entrar nesse aspecto porque é ônus da outra parte. Eu gosto muito, sabe, doutor Ezequiel, de trabalhar a questão da vertente do ônus da prova. Por quê? Porque você trabalha uma regra processual que está posta. Quem conhece e lida bem com ela, joga bem. Né? Eu digo que os processualistas se saem melhor nos processos. Às vezes ele nem entra no mérito da questão. Sim. Não Se já venceu. Não é necessário. Já venceu sem jogar. Doutor, e como o senhor tem visto o crescimento da advocacia na cidade? Então, aqui na nossa cidade, eu particularmente eu olho que ainda tem um campo muito bom de atuação. E a gente precisa exatamente direcionar bons profissionais, porque ao mesmo tempo que tem muito advogado, você vai conversar com o cliente: mas perdeu um prazo, mas perdeu... Acaba que perde um pouco a confiança, né, no advogado da cidade. E aí a gente acaba direcionando: porque eu confio, porque o escritório, eu fui no escritório e eu já participei disso, sabe? O escritório que ele por si só, ele te impressiona. Ele fecha contrato sem você falar nada. Mas assim, o bom advogado, ele pode ser aqui da Santa Maria, ele pode ser do plano piloto, ele pode ser de outra cidade satélite, que ele sempre vai ter espaço. A questão nós precisamos comprovar, e aí é uma tarefa um pouco mais difícil, porque como eu acabei de mencionar, o bom advogado, ele chega com um carro que já se impõe, ele chega com uma situação que, enfim, condiciona o cliente. Às vezes o cliente até nem fecha porque fala: não tem dinheiro para pagar esse advogado. E nós, advogados das cidades satélites, da Santa Maria em específico, nós precisamos demonstrar que nós também temos uma boa mão de obra qualificada aqui dentro da cidade. Eu acho que isso é um campo muito fértil para nós desenvolvermos essa questão, porque assim, muito empresário
muitas pessoas precisando ter um advogado e às vezes não tem a dinâmica de procurar um advogado no plano porque acha que não vai conseguir pagar e também não procura daqui porque acha que ele não é o bom advogado, né? Tarley, a advocacia, na verdade, caminha muito próximo do empreendedorismo. Porque o advogado tem que vender, embora o AB diga que não pode comercializar, mas ele tem que vender o seu serviço, não tem outra palavra para isso. Embora o advogado tenha que se apresentar, tem que negociar, essas matérias não estão na faculdade. Como foi o seu início? O meu, já te adianto, foi muito difícil. Então, eu tive a sorte, doutores, de sentar à mesa com brilhantes advogados. Isso como estagiário, isso como jovem advogado. E assim, acaba que você vai pegando os trejeitos e acaba a reunião, o advogado... Eu já tive muitas oportunidades que o advogado não sabia nada sobre a demanda e fechava o contrato e ele falou, cara, mas você não sabia nada, quem sabia eu? O jeito de conversar. Eu tive a sorte de ser mentorado por bons advogados. E o que eu sempre digo é que procure um profissional que seja didático, converse com ele. Eu, particularmente, hoje, eu sento com muitos jovens advogados e, assim, graças a Deus, eles até enaltecem. Falam, cara, você é uma inspiração para mim. Porque eu não tenho, como a gente conversou no início, contatos que me possibilitem chegar a clientes sem que eu tenha que convencê-lo, né? Convencê-lo de que... Não chega nada de graça. Em algumas faculdades a gente vê umas matérias assim... aleatórias, né? Que eu fico me perguntando por que não substitui e coloca algo que vai ser prático para o advogado, né? Está se falando que não pode ter marketing jurídico, mas na prática, como é que as pessoas vão chegar até você se não te visualizarem em algum local? Quem não é visto não é lembrado. Pronto, então aí a gente já percebe que está faltando alguma coisa. E me incomoda muito, doutor, o fato da UAB não acompanhar os cursos de formação para que possa ser inserido esse tipo de conteúdo na grade curricular. Sim. O que o senhor pensa disso? A verdade é que isso é uma situação assim, até constrangedora desde muito tempo. E eu digo com propriedade. Nós, quando começamos a fazer faculdade, nosso intuito é de formar. Mas quando você está perto de formar, você começa a vislumbrar mercado, né? E aí começa aquele medo de falar, será que isso eu estou cumprindo ou estou descumprindo o regulamento da OAB? Porque não existem regras definidas. Eu acho que a advocacia, na verdade, ela precisa se adequar ao novo cenário que a gente está vivendo, e um dos aspectos é o mundo jurídico, o mundo digital, que a gente precisa se novamente sentar e falar assim, calma aí, o advogado ele está se aviltando, na verdade é quando ele vai para a porta, nada contra quem tem esse tipo de... Mas ele vai e entrega um cartão, e um panfleto, uma coisa. Eu acho que a gente consegue, às vezes com marketing digital, alcançar o cliente que está buscando um advogado. Passar a confiança, passar a credibilidade, passar um caso que você já conseguiu reverter, passar uma tese, na verdade, que você conseguiu inovar no mundo jurídico. E eu acho que a gente precisa realmente sentar e ter novas tratativas sobre esse assunto. Porque assim, você vai conversar com qualquer advogado, isso é do mais experiente ao mais novo. Ele tem dúvida acerca das regras, sabe? Ele fica assim... eu vou fazer. Daqui a pouco você recebe uma denúncia. Eu vou pensar eu vou dizer logo o que eu penso disso aí. Para mim é que a regra é a seguinte: para os aliados tudo, e para os inimigos nada. É o que eu sinto, né? Gravei um vídeo outro dia, 20 minutos depois já estava recebendo a informação. Eu vou abrir um processo aí na OAB contra você. Então assim, fica pesado, né? Mas assim, devido ao tempo, Lima, e nós vamos ter outra oportunidade para conversar com o Dr. Tarley, eu gostaria que o Tarley falasse um pouquinho, agradecesse aí a quem lhe ajudou no início de carreira, a quem lhe apoia, como é que o senhor visualiza, para que a gente possa encerrar com as suas palavras. Ah, que bom, cara. Assim, se for falar a questão de agradecimento, a gente vai ter mais umas 2 horas aí, porque eu tenho muita gente que eu sou grato. Assim, como eu disse, eu fui no início um suporte da minha família, minha mãe, assim, eu sou eternamente grato, porque minha mãe, a gente tirou de onde realmente não tinha, para que eu pudesse cursar a faculdade. Assim, meu pai, meu irmão, que hoje também é advogado, meu irmão é mais velho do que eu,
e hoje é meu colega de advocacia. A gente troca muitas figurinhas, minha família, mas assim, eu tenho muitos amigos na advocacia, tem muitos colegas que eu inclusive, hoje eu digo, e deixando um pouco o espectro político de lado, eu fui estagiário do Dr. Flávio Dino, ministro do STF. Me lembro que quando ele pediu a exoneração do TRF, eu era o assistente e ele falou assim, eu quero agradecer em nome do Dr. Tarly e todos os estagiários do TRF enquanto eu estive aqui. Eu fiquei muito honrado com isso me deu uma energia positiva. Eu falei, cara, vale a pena, né? E assim, doutor, eu particularmente, Rapaz, o cara é bom, meu irmão. Eu passei assessor do Flávio Não, Dino. eu era capinha dele. Eu não sei se as pessoas conhecem essa função. Rapaz. É porque antigamente os processos, eles eram físicos, né? E o que acontece? O magistrado, ele estava julgando, ele tinha a pauta dele e o processo estava aqui do lado. Se tivesse alguma dúvida, por exemplo, o tribunal suscitasse alguma dúvida, ele virava e o processo estava na mão dele. Entendeu? Eu era esse assistente. Ou seja, sem você, ele não ia. Eu participava do julgamento, né? Olha aí, ó. Tava lá com a togazinha. Querendo ou não, eu participava, assim, Você tem história e faz parte da história, hein, irmão? Faço parte da história. E assim, eu me orgulho muito, porque assim, a época, por exemplo, eu citei o Dr. Flávio Dino porque hoje é uma pessoa muito conhecida, né? Sim, inclusive na Suprema Corte. Mas assim, eu tive muitos juízes, eu trabalhei com muitos juízes, eu trabalhei em gabinete com pessoas muito qualificadas. E aí um dia eu vislumbrei que talvez a minha profissão não fosse dentro de um tribunal, que muitos colegas se tornaram servidores, enfim, concursados, e eu falei assim, eu acho que me abrilhanta mais os olhos estar do balcão para fora. E aí comecei, e assim, a gente vai ter outra oportunidade, eu conto um pouquinho mais da minha história. Meu primeiro terno, eu vou adiantar rapidamente, que meu primeiro terno, eu comprei juntando R$20 por mês. Me lembro como se fosse hoje, na Colombo. E aí eu falei assim, mãe, eu tava no 5º semestre, não sei se vocês acompanhavam a época, vocês também são antigos de OAB. Você só podia fazer estágio com carteirinha da OAB a partir do 7º semestre. Não sei se vocês pegaram essa época aí. E eu tava no 5º. Eu falei, mãe, eu vou começar a juntar, porque quando der no 7º semestre, eu vou advogar. E aí, pela bondade de Deus, no 5º semestre, eu saí de escritório em escritório, entregando currículo. E aí o advogado falou assim, cara, vem cá, deixa eu conversar com você, tô querendo contratar um estagiário. Conversou comigo e falou assim, você tá contratado. Você tem carro? Aí eu falei, tem não. Eu falei, mas você consegue? Eu falei, consigo, vou tentar. Peguei o fusquinha do meu avô, aquele que a gente estava falando no início. Peguei o fusquinha e falei, pai, eu preciso de um voto de confiança. Ele falou, pegue o carro e use o quanto você precisar. E hoje, assim, graças a Deus, a gente consegue ter outras pessoas para a gente, né, compartilhar toda essa situação. Eu agradeço muita gente. Eu me sinto honrado de ter você na nossa advocacia, na nossa cidade. Você abrilhanta a advocacia da cidade, porque você conhece a realidade da cidade, você é aqueles que eu digo que tem um verdadeiro legado na cidade. Esse é o verdadeiro legado. É disso que eu tenho dito na cidade, Lima, são os advogados que têm tradição aqui. Nossa cidade ainda tem muito a crescer, mas eu tenho certeza que o pouquinho que nós já crescemos, graças ao Dr. Tarly e outros advogados da cidade. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço Lima, agradeço o Dr. Ezequiel, todo o suporte aqui, e a gente está aqui com essa missão mesmo, de que a nossa cidade seja reconhecida pelos bons profissionais que a gente tem e que a gente vai ter. E eu tenho certeza que a gente é parte positiva de tudo isso aí. Pelo menos uma coisa eu já posso dizer, um assessor do Flávio Dino é da Santa Maria. Fui! Tem outro detalhe, doutor. Tem outro detalhe. A gente aqui, nessa roda de conversa, nesses podcasts, a gente está buscando essa integração do experiente com o menos experiente. Sim, de a uma gente mescla fazer uma positiva, mescla, né, dessas coisas boas, né, de o senhor poder, em um momento oportuno, falar a essas pessoas, trazer isso num local maior, com mais pessoas, para poder trazer engajamento para essas pessoas, o incentivo. Né? E assim, eu acredito que isso é muito bom, essa mescla. E eu acredito também que o senhor, né, quer e deseja que a advocacia seja fortalecida do nosso
do nosso local, do nosso lugar. Com certeza. E aí essas pessoas, né, eu tive aqui agora com 2 jovens advogados que, né, falaram acerca dos medos, das dificuldades, né? e aí o senhor vai ser aí uma peça-chave para que a gente chegue a essas pessoas. É engraçado, assim, ontem, e a gente é da cidade, a gente tem que andar na cidade, né? Eu fui ao shopping aqui da Santa Maria e encontrei a prova hoje é segunda, né? A prova ia ser no domingo. E eu encontrei com ele comprando bombom lá nas lojas lá. Então eu vou fazer a prova amanhã. E eu fui um dos mentores iniciais dele. Ele falou, cara, eu me inspirei muito em você. E eu falei, cara, que bom. Ele passou na UNB e tal. Assim, eu desejo, inclusive, todo sucesso para ele. Bons advogados que nós estamos formando aqui na Santa Maria. Bons advogados que nós estamos formando aqui. É isso aí. Obrigado, amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Parabéns. Não.